Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para juntos refletirmos a palavra de Deus neste, então, sábado depois das cinzas. Então, dentro das reflexões que será refletida todo dia, a liturgia diária, né? A reflexão da liturgia diária de todos os dias durante a quaresma. E venho aqui convidá-lo para juntos hoje, então sábado, depois das cinzas, refletirmos a palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para nos proteger a vossa mão poderosa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, então hoje, no sábado depois das cinzas, de forma especial a este tempo em que celebramos a Quaresma, nós somos convidados a, então, eu assim diria, um ato de penitência. Um ato de confessar os nossos pecados, olhar os nossos erros e pedir perdão. Por que eu digo isso? Porque a liturgia que hoje nos traz, na primeira leitura, aqui como bendita, do profeta Isaías, como nós já bem estávamos, e novamente nos acostumando, assim fala o Senhor: se destruírem teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a língua maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente, prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede, e renovará o vigor do teu corpo. Serás de um jardim bem regado. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Será chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora da casa no sábado, nem tratares os negócios em meu dia santo, se considerais o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se honrares pondo do lado atividades de negócios e conversões, então te deletareis no Senhor. Bom, primeiramente, o que eu falava sobre bem aqui já no início, se destruíres teus instrumentos, se abandonares os teus pecados e voltar o seu coração ao Senhor, deixar o coração aberto para que o Senhor possa, nesta obra de misericórdia e de amor, transformar a sua vida. É este que o Senhor vem nos trazer, este ato de misericórdia. Ele vem nos lembrar que Cristo morreu por nós na cruz, que Deus entrega tantos santos e santos na história para que nós tenhamos uma fé viva e verdadeira, para que possamos no final de nossa vida alcançar o céu. Isso é bem claro. Isto é o que a leitura nos fala. Se abandonares o teu pecado, se abandonares os instrumentos de opressão, e se acolheres, nascerá nas trevas a luz. Surgirá no meio de tantas dificuldades uma luz. E isto é uma fala principalmente para aqueles que se acham indignos, para aqueles que acham que não têm salvação. Mas eis que eu vos digo, o Senhor está te esperando. O Senhor te espera no sacramento que Ele instituiu, o sacramento da confissão. O Senhor busca e espera que cada um de nós busquemos a Ele, pedindo perdão. Lembra então da parábola do filho pródigo.
Não citarei ela, mas só o próprio nome já bem diz e muitos bem lembrarão. E só para terminar aqui, lembro então que o sábado era então para o povo do Antigo Testamento, por suas faltas e erros e assim por diante. Mas, ao vir a vinda de Jesus, se institui então um novo dia do Senhor, que é o domingo, o dia da ressurreição, o dia da salvação. Então, o domingo é dado como dia do Senhor, pois onde o Senhor começa tudo, aonde o próprio Cristo ressuscitado nos traz e nos mostra a salvação. Nós bem poderíamos fazer então o dia do Senhor, a sexta-feira, quando Jesus se entrega. Mas não, o que é então bem celebrado é o dia do Senhor vivo e ressuscitado, ele que mostra que nós podemos alcançar o Pai. No então Salmo, ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Bem falávamos já, ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa vontade andarei. É um pedido ao Senhor que possa nos ajudar a caminhar. Ele nos acolhe, porque Ele é misericordioso, mas nós também devemos buscar caminhar segundo a vontade do Pai. Não é formos lá, erramos, fomos lá, pedimos perdão e voltamos pro erro. Não. É a gente ir lá, se a gente errou, a gente vai lá e pedir perdão. E buscar em todo o tempo, em toda hora, conforme a vontade do Pai, caminhar rumo à santidade. Lembro, santidade não é a perfeição, porque só Deus é perfeito. Mas a perfeição que falamos da santidade é a grandiosa comunhão, a grandiosa união com Deus e com a sua vontade e com o seu projeto. Aqui então, no próprio Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coleteira. Jesus disse-lhe, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, já como Jesus vai nos ser claro, chamado à conversão. Já bem falávamos na primeira leitura, e eu trago aqui 2 pontos. Primeiramente, a figura de Levi, que ao Senhor chamá-lo, ele responde: eis-me aqui. Praticamente, né? Perdão. Eu estou pensando em outro evangelho, mas o Senhor o chama. E ele, no evangelho não fala nada, mas provavelmente ele responde. Ele vai dizer no próprio evangelho: Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E para nós é um convite quando o Senhor nos chama a responder: eis-me aqui, e fazer a vontade do Pai. E também nós trazemos aqui o contexto do médico. Deus Deus uno e trino, a Santíssima Trindade é aquele médico que não vem para aqueles que são saudáveis, para aqueles que estão curados, que não têm nenhuma doença. Primeiramente que não existe o ser humano que não tenha nenhum problema, né? E o pecado é uma grandiosa doença. Então, Jesus vem para curar e para limpar-nos do pecado e para, como ele bem diz, nos convidar à conversão. E outra parte que olhamos é a figura dos mestres da lei, que olhavam somente para as aparências, os fariseus e os mestres da lei, que olhavam muito para a aparência, mas
não olhavam para o seu interior. Eles olhavam para todos os outros, mas não olhavam para si. E Jesus vem mostrar que este povo ignorante, que não andava no meio dos pecadores, que não buscava a conversão dos pecadores, era um povo que a cada vez mais, e muito já estava distanciado de Deus. Então, pensando em tudo isso, possamos fazer o nosso momento penitencial, pedir perdão a Deus e buscar sempre mais a caminhar segundo a vontade do Pai. Rezemos então o ato de confissão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos, muito obrigado por hoje. Nos encontramos amanhã, domingo, dia do Senhor, com a nossa reflexão de sempre, mas lembro que a todos não se esqueça de compartilhar com quem necessita da palavra, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar com quem necessita. Tá? Então nos encontramos amanhã e durante toda a quaresma, refletindo a palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, Senhor que é Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E até amanhã.